Olá, gente. A minha saudação é com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Depois de muitos dias, nós estamos aqui de volta para lançar mais um vídeo para o nosso canal Reflexão Fábio Araújo, tá bom? E nós vamos entrar hoje em um assunto que eu acredito que é um pouco complexo, mas eu vou tentar trazer para vocês aqui um entendimento o mais claro possível daquilo que eu compreendo com relação ao Apocalipse capítulo de número 7. Então nós vamos tratar a partir desse vídeo o Apocalipse capítulo de número 7 e nós vamos tratar esse Apocalipse 7 em dois vídeos, porque nós temos bastante argumento e bastante explicação também para trazer para vocês aqui nesse vídeo sobre o Apocalipse capítulo de número 7. Então, vamos aí acelerar o nosso compartilhamento, vamos compartilhar o canal Reflexão, vamos divulgar o nosso projeto. Eu quero que você nos ajude aí, sempre deixando o seu comentário, se de fato, né, se de verdade Deus tem te abençoado através desse canal, através desse projeto. Deixa o seu comentário, o que você entendeu com relação a tudo que nós vamos tratar a partir de agora em Apocalipse capítulo 7. Quero também pedir perdão aos amados irmãos, aqueles que verdadeiramente nos acompanham, que nós estamos alguns dias sem fazer o vídeo, como eu já disse no início do vídeo, porque realmente tenho estado bastante sufocado com relação a muitas atividades ministeriais, muitas atividades, muitos compromissos, na verdade, e a gente acaba tendo que adiar alguns para poder honrar outros compromissos. Nós devíamos ter lançado o vídeo na segunda-feira, a gente não lançou vídeo na segunda. Nós devíamos ter lançado um vídeo na quarta-feira, a gente também não lançou um vídeo na quarta-feira. E hoje é quinta-feira, excepcionalmente eu estou lançando esse vídeo hoje, porque amanhã é sexta-feira e amanhã não vai ter condições de fazer esse vídeo, tá certo? O meu maior problema não está sendo nem a questão do conteúdo, mas sim a questão do meu tempo, que esses últimos dias está muito escasso com relação a muitas atividades, tá ok? E nós trabalhamos na igreja, nós temos também a nossa colaboração em rádio, a gente trabalha como radialista, a gente tem a igreja, a gente tem congressos, a gente tem seminários, tem alguns irmãos que a gente atende, então é muito complicado mesmo. Então quero agradecer a Deus pela sua vida, que faz parte aqui do nosso projeto. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Olha, vamos partir para Apocalipse capítulo 7, vamos trabalhar, porque aqui existem muitas coisas que a gente vai descobrir e eu tenho certeza absoluta que você vai ter uma visão diferenciada com relação a Apocalipse capítulo 7, principalmente aos 144 mil, né? Que é tão comentado aí, esses 144 mil. Será que os 144 mil são só eles que serão salvos? Os 144 mil são exclusivos? A gente vai descobrir muita coisa interessante dentro da visão, é claro, do entendimento do seu amigo pastor Fábio Araújo. Olha, eu, honestamente falando, não tenho acompanhado muitas pessoas dessa área de escatologia, exatamente porque eu quero ter o meu próprio entendimento, eu quero ter um entendimento mesmo dentro da revelação da palavra de Deus, daquilo que eu tenho buscado diante do Senhor Jesus. Tem alguns poucos que eu gosto bastante de assistir, bastante de acompanhar, mas também não tenho tido tempo para isso. Então eu preparei esse momento aqui com muito carinho para você. Tem um cara que eu gosto muito de acompanhar ele nessa questão escatológica, que é o pastor Felipe. Pastor Felipe Hagnes, uma coisa assim, muito bacana. Você pode também conferir aí os vídeos dele, que ele é muito bom nessa questão, muito simples e muito profundo ao mesmo tempo nessa questão escatológica. Mas eu vou trazer aqui o nosso entendimento com relação a Apocalipse capítulo 7. O verso 1 diz assim: depois dessas coisas vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum deles soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, e nem sobre
contra árvore alguma. Aqui a gente já encontra uma coisa bastante interessante, que a gente precisa observar o contexto desse momento, dessa porção, e principalmente tentar compreender o que foi que aconteceu nos capítulos anteriores para que houvesse. Aqui a gente percebe uma grande interrupção de destruição, correto? É a primeira coisa que a gente vai aprender aqui no capítulo 7 de Apocalipse, é que há uma grande interrupção com relação aos acontecimentos, ok? Aos acontecimentos das destruições no período da grande tribulação, não é? De repente você está aí e nós precisamos lembrar que em todos esses eventos aqui, capítulo de número 5, capítulo de número 6 e capítulo de número 7, a igreja do arrebatamento não está na terra vivendo, presenciando esse momento. Isso é muito importante a gente entender. Mas aqui a gente vai observar que Deus interrompe, através desses 4 anjos, esse processo de destruição que a terra está sofrendo. A gente vai lembrar aqui que no capítulo 6 começa a abertura dos selos, não é isso? Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, o quinto selo e o sexto selo. Deveria abrir aqui o 7º selo, mas não foi aberto o 7º selo. Por quê? Porque Deus interrompeu aqui o processo de desastre, tanto na humanidade como também na natureza. A gente vai observar que do primeiro selo até o 4º selo, a destruição é na humanidade, não é isso? Vindo com a chegada do anticristo, o cavalo vermelho, o cavaleiro montado no cavalo vermelho, o cavaleiro montado no cavalo amarelo, o cavalo preto, não é isso? E esses cavalos, eles vêm trazendo as destruições sobre a humanidade. Cavalo vermelho vem trazendo paz, trazendo guerra, melhor dizendo, tirando a paz da terra. Aí logo após vem o cavalo preto, que é trazendo a fome, porque depois de muita guerra, de muita matança, vem a fome. E aí vem a morte também, que é o cavalo amarelo, que na verdade eu já expliquei que o cavalo aqui é verde, o esverdeado, né? Mas ele traz o cavalo amarelo para dar um bom entendimento para quem está ali fazendo essa leitura. Então, já no selo, no 5º selo, a gente vai observando que vem no capítulo 6 de Apocalipse a destruição da natureza, não é isso? No último vídeo a gente explicou muito sobre isso, que os homens, os poderosos, os reis da terra, vêm pedindo até para que os montes, as rochas, caiam sobre ele. Mas aqui no capítulo 7 deveria abrir o 7º selo. E o 7º selo não é aberto, exatamente porque vem agora um momento diferente na face da terra. Não é isso? A primeira coisa que a gente vai aprender aqui no capítulo de número 7 e no verso de número 1 é que 4 anjos estão segurando os 4 ventos, né? A gente consegue enxergar aqui os 4 pontos cardeais, não é? Da terra, não é isso? Norte, sul, leste, oeste. Eu vou repetir: norte, sul, leste e oeste. Ou seja, eles estão segurando os 4 cantos da terra, os 4 ventos, para não se escapar. Agora, a Bíblia não menciona o tipo de anjo aqui, o nome dos anjos. Nós não sabemos quem são esses anjos, mas a gente percebe que foi dado autoridade para esses anjos segurar, como diz o versículo 1, não é isso? Depois dessas coisas, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Então, o número 4, ele aparece novamente aqui. A gente percebe também a importância da numerologia no Apocalipse, e principalmente do número 4, né? 4 ser vivente, 4 cavaleiros montados em cavalos. O número 4 aparece novamente aqui, 4 anjos, 4 cantos da terra, 4 ventos. Então o número 4, ele tem uma visibilidade muito grande aqui
dentro da escatologia bíblica. Você concorda comigo? Se você concorda comigo, já vai deixando seu comentário aí, se Deus está ministrando no seu coração, e se você está nos assistindo pela primeira vez, por gentileza, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso canal. Estamos tentando trazer um conteúdo assim, bem mastigado, para você poder entender e também compartilhar, né? Repassar essa informação para as pessoas que precisam urgente entender essa palavra. O verso de número 2, ele vai dizer o seguinte: vi também o outro anjo. Então aparece aqui o quinto anjo, não é verdade? Pois é. 4 anjos estão segurando os 4 cantos da terra, não é? Os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Mas aparece um quinto anjo agora na cena. E o quinto anjo, vi também outro anjo subir da banda do sul nascente, o qual tinha o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Ou seja, vamos entender uma coisa aqui. No capítulo 6 de Apocalipse, a gente viu que houve grandes danos na humanidade pela passagem dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Você pode assistir aqui a nossa série, não é? Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Você pode assistir os nossos últimos vídeos de Apocalipse capítulo 6, que você vai ver que os primeiros selos, quando é aberto, a destruição vem sobre a humanidade. Mas o quinto selo em diante já vem uma destruição, né? O quinto selo vem as almas debaixo do altar, e o sexto selo já vem a destruição sobre a natureza. Então agora a destruição vai ser aonde? A revelação está aqui no capítulo de número 7, no versículo 2. Existem coisas que são muito simples da gente entender. A gente só precisa forçar um pouco a nossa mente para a gente entrar nessa linha de raciocínio. Então, o quinto anjo ele vai aparecer e vai clamar em alta voz, dizendo para os 4 anjos. Esses 4 anjos, eles iriam trazer a destruição. Mas ele segura, eles retêm o vento, não libera o vento. A gente percebe que aqui o vento ele está em visibilidade para contribuir com a destruição. Destruição de quê? Vamos lá? Ele clamou em alta voz aos 4 anjos que fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então, iria haver uma grande destruição na terra e no mar. Não é isso? Mas o anjo grita para eles não danificar, pelo menos por enquanto. E por que esse anjo pede isso? Já parou para pensar sobre isso? Já parou para raciocinar qual é o pedido desse anjo e por que ele faz esse pedido? Verso 3, dizendo: não danifiques a terra nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado a testa dos servos do Deus vivo, ok? Até que seja selado a testa dos servos do nosso Deus vivo. Até que tenhamos selado a testa do servo do Deus vivo. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: vocês não vão mais provocar destruição. Aqui é o período da tribulação. Aqui nós estamos entre o capítulo 5 e o capítulo 6 de Apocalipse. Não é verdade? Nós estamos aqui nesse meio aqui. E aqui no capítulo de número 7, precisamente o capítulo de número 6, que é que se inicia toda a destruição. Então, ele pede para que seja cessado esse processo de destruição, porque algumas pessoas precisam ser seladas. Ele não é o que vai selar, mas o anjo está dizendo: olha, nós precisamos ver aqueles que vão ser selados, e aqueles que serão selados são aqueles que terão a marca de Cristo no período da grande tribulação. A gente fica muito preso ao selo ou à marca lá de Apocalipse capítulo 13, não é? Só se fala na marca do anticristo, só se fala na marca da besta. Mas os cristãos, os servos de Deus no período da grande tribulação, uma grande parte será selada. É aqui que a gente vai entrar no assunto dos 144 mil, ok? É aqui que a gente vai trazer para vocês
todo descortinar. Eu só quero fazer um pedido para você. Deu muito trabalho gravar esse vídeo, então, por favor, compartilhe esse vídeo, peça para os seus amigos se inscreverem no canal, porque de fato é muito trabalhoso esse assunto aqui. É muito trabalhoso. Eu tenho tentado, por exemplo, na medida do possível, me afastar um pouco dessas questões de rede social, para que eu não fique muito preso a isso, sabe? Com essa loucura, com essa agonia, onde muitas pessoas estão aí, não é? Em busca de seguidores. Já falei muito sobre isso no nosso último vídeo, em busca daquilo. Eu quero trazer um material bastante bacana, bastante interessante, que te faça se deliciar, se aprofundar e gostar. E você vai compartilhar o nosso projeto, não é simplesmente porque existe alguém pedindo ou de repente implorando, não. É porque o conteúdo é bom e você vai querer compartilhar. Essa é a grande diferença. Então, foi proibido por Deus parar todo o processo de destruição que seria agora na terra, no mar e também na natureza. Ia continuar a ser destruída a natureza. Mas por causa de alguns servos de Deus, que vai receber o selo de Deus, e esse selo é que vai autenticar a vitória desse servo de Deus no período da grande tribulação. Ok? A gente precisa lembrar que nesse período, aqui agora é uma opinião minha, eu tenho buscado muito entendimento com relação a isso, a gente vai partir do princípio. Nas 3 manifestações de Deus, Deus sobre o homem na antiga aliança, não é? Deus no meio dos homens em Jesus e Deus dentro do homem na pessoa do Espírito Santo. Ok? Então, se o Espírito Santo está em nós, quando a gente subir, ele vai ficar aqui? Evidentemente que não. Então, no período da grande tribulação, aqueles que vão acreditar no Evangelho vão ter que acreditar por meio da razão. Como assim, pastor Fábio, por meio da razão? Na antiga aliança, os judeus convenciam as pessoas por meio da razão. Eles simplesmente pregavam o evangelho, ensinavam as escrituras sagradas pela razão. Não existia o Espírito Santo dentro dos judeus. Na antiga aliança não existia isso. Na antiga aliança Deus se apossava do homem em momentos específicos. Deus não estava dentro do homem na antiga aliança. Deus estava sobre o homem na antiga aliança. Então, no período da grande tribulação, as pessoas serão convencidas de que Jesus morreu na cruz, de que Jesus padeceu pela humanidade, pela razão, e não pelo convencimento do Espírito Santo. É a razão da palavra. E isso aconteceu na antiga aliança. Qual foi o Espírito que entrou na vida dos judeus e convenceu a eles? Existem judeus que são messiânicos, existem judeus que acreditam no mesmo Cristo que nós acreditamos, que os gentios acreditam, mas existem judeus que até hoje não acreditam. E essa é uma das principais razões pelas quais o Messias de muitos judeus está chegando aí, e nós sabemos que ele nada tem em nós, que é o anticristo. Que isso fique bem claro para todos nós. Então foi dado o poder para segurar, para reter os ventos e dizer, não saia para destruir. Por que eles não vão sair? Dizendo, não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado. Então haverá um selo. É por isso que Satanás ele vai selar, ele vai marcar os seus também, lá em Apocalipse capítulo 3. Por quê, pastor Fábio? Uma das razões é porque ele imita Deus em tudo. Ele é um grande imitador, não é? O falso profeta imita o Espírito Santo, não é isso? O anticristo imita o Senhor Jesus. E Satanás é o grande imitador de Deus. Existem 3 exatamente para trazer essa imitação da Santíssima Trindade, que nós cristãos entendemos que eles operam desde o princípio de tudo. O versículo 4 vai dizer, então ouvi o número dos selados, que eram 144 mil, e de todas as tribos de Israel. Observe que ele vai destacar aqui de todas as tribos de Israel. Esses 144 mil, para começar a explicação, eu vou começar a explicação agora, e você vai ter que ficar com um gostinho de quero mais,
para o nosso próximo vídeo. Esses 144 mil se refere, propriamente falando, somente a Israel. Não tem nada a ver com gentio, não tem nada a ver com quem foi arrebatado, não tem nada a ver com salvação aqui. Ah, são esses 144 mil só que serão salvos. Isso não é verdade, isso é mentira. Isso é um ensino herético, antibíblico. Esse texto está se referindo exclusivamente aos israelitas. Aos israelitas que não aceitaram a mensagem da cruz. Aos israelitas que não entenderam a proposta de Cristo. Eles serão selados e eles que vão trabalhar no período da grande tribulação. Para quê, pastor Fábio? Para convencer, através da razão, aqueles que vão ser salvos no período da grande tribulação. Você gostou desse entendimento? Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vi o número dos selados que eram 144 mil. Ok? 144 mil. E esses 144 mil, eles eram de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil, não é? Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. E da tribo de Isacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim, 12 mil. Você percebe que aqui você só não vê da tribo de Dan, não é? Dan não entra aqui. Ele não entra como aquele que vai fazer parte dessa porção, dessa herança e desse momento. Então, esses aqui da tribo dos filhos de Jacó, de Israel, eles vão estar no período da grande tribulação. Serão selados para pregar o evangelho do reino de Deus para aqueles que estão vivendo no período da grande tribulação. E no próximo vídeo nós vamos trazer a continuidade, né? Como que serão selados, qual é esse selo, não é isso? Eu vou abrir aqui em Ezequiel capítulo de número 9, o profeta maior, não é? Ezequiel é conhecido como o profeta maior. Ezequiel capítulo de número 9, ok? Vamos lá? Ezequiel, capítulo de número 9, verso de número 4. Disse o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio delas. Então, Ezequiel está trazendo um entendimento aqui de uma marca. E a gente não sabe que marca é essa. Eu não vou chegar para você aqui e dizer que não, a marca vai ser alguma coisa visível. Se for trazer o entendimento da antiga aliança até a nova aliança, a gente vai perceber que o povo de Israel, eles foram marcados de uma certa maneira. Houve uma marca na 10ª praga, né, do Egito, aonde os primogênitos do Egito morreram, e o selo que autenticou a proteção do povo de Israel foi o sangue nos umbrais. É uma marca. Não deixe de ser uma marca. Os cristãos têm uma marca. Sabe qual é a nossa marca? Quando a gente batiza ou é batizado nas águas, a gente está recebendo uma marca. A gente está recebendo um selo. Esse selo é invisível. Quem é que consegue ver esse selo em nós? O nosso adversário, o nosso próprio Deus. Nós temos a marca de Cristo em nós, e o batismo é uma marca, ele é um selo, só que é um selo invisível. De repente esse selo no período da grande tribulação seja um selo invisível, porque se for trazer o entendimento de uma marca da antiga aliança, a gente vai ver que ela era uma marca visível, o sangue estava ali sobre os umbrais. Mas quando a gente olha para a nossa conversão, a nossa experiência com o evangelho, a Bíblia diz que nós temos o selo do Espírito Santo. Que selo é esse, não é? Esse selo é a experiência profunda que temos com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está aqui dentro de nós, ele opera em nós e através de nós. Quem é que reconhece que nós somos selados? Não é? Isso é o mesmo Espírito que testifica que somos filhos de Deus.
É ele que reconhece esse selo. O inimigo também reconhece que nós somos selados. Jamais, se você tiver, por exemplo, no período da grande tribulação, dificilmente você vai aceitar a marca do anticristo. Porque aqui no capítulo 7 você vai ser selado. Através dos 144.000, você vai ser convencido sobre a questão do sacrifício de Cristo na cruz. Então eu vou parar o vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre os 144.000 e a sua importância, tá bom? Essa é a parte 1 e no próximo vídeo nós vamos ter a parte 2, tá bom? Deus abençoe ricamente a sua vida e você que ainda não me acompanha no Instagram, lá no Instagram nós temos uma série que nós vamos lançar um vídeo para essa série amanhã, na sexta-feira, com o nosso quadro, né? O que você precisa saber. Também tem muito tempo que a gente não grava um vídeo para colocar o nosso quadro lá. Então nos segue lá no Instagram, Fábio Oliveira Araújo, ou então você também acompanha a gente lá no Facebook, Fábio Araújo, tá bom? Deus abençoe, não esqueça, o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. Até o nosso próximo vídeo, não perca.